Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática, onde nós vamos falar sobre equações do segundo grau. No caso específico, em que o coeficiente b for igual a zero. Vamos, então, para o nosso quadro de aula? Aqui está o nosso quadro. Bom, então está aqui no título, né? Equação do segundo grau, em que, né, ele é incompleta, em que o coeficiente b ele é igual a zero. Bom, para resolver uma equação de segundo grau, vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores que a gente começa utilizando o cálculo do discriminante delta e depois a gente utiliza esta fórmula para poder chegar nos resultados que a gente quer, nas raízes da equação, nos valores de x que tornam a expressão igual a zero. Muito bem. Nosso primeiro exemplo é esse aqui, olha. X² menos 100 igual a zero. Observe que nesta equação, o coeficiente A, que multiplica x² é 1. Quando o número não aparece ele multiplicando x² é porque ele vale 1. Vamos lembrar, porque o número 1 é elemento neutro na multiplicação. Quando eu multiplico 1 por x², o resultado é x². Então, não há necessidade de escrever 1 que multiplica. Muito bem. O coeficiente b é aquele que multiplica o x. Observe aqui, ó, não tem x no restante da equação. Tem o x². Mas o coeficiente de x² é o a. O b é o coeficiente do x. Então, quando você tem b vezes x, se o b vale zero, que é o nosso caso, 0 vezes x dá zero. E aí, não faz sentido escrever x² mais 0x, e aí seria ali menos 100, né? Menos 100. Né? Por que não faz sentido escrever? Porque somar zero subtrai zero, o zero é elemento neutro na adição. Então, mais zero ou menos zero não altera o resultado. A não ser que você esteja numa situação que tenha que escrever o polinômio completo. Aí sim, mas não é o nosso caso aqui. Então, vamos voltar para a nossa equação. Vamos apagar aqui esses rabiscos. Muito bem, então nós vamos começar a resolver essa equação aqui. X² menos 100 igual a zero. Então, a gente vai começar pelo discriminante delta. Vamos só detalhar aqui, olha. O coeficiente A é 1, o B é 0 e o C é o número sozinho ali, né? Aquele termo independente de x. O B é o menos 100. Então, vamos começar aqui, ó, calcular o delta, que é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser... Peraí, ficou tortinho, né? Vamos consertar. Opa! O delta... Ih, tá difícil de escrever o delta aqui agora, hein? Agora foi. O delta vai ser, no lugar do B, eu coloco 0, porque o B vale 0. Menos 4 vezes o A, que é 1, e vezes o C, que é menos 100. Aí esse delta será 0² é 0. Ó, menos 4 vezes menos 100 fica mais 4 vezes 1 vezes 100, 400. E temos, então, finalmente, que o resultado do delta foi 0 mais 400, 400. Está aqui o resultado do delta. Vamos agora para a segunda parte da equação. Agora que a gente sabe o discriminante, vamos calcular o valor do x, né? A fórmula é menos b mais ou menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Então, x vai ser menos b. Se o b é menos 100, se o b é 0, menos 0 mais 0, né? O 0 é neutro, né? O sinal dele não existe. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, a gente calculou ali o delta 400 sobre 2 vezes A. Se o A vale 1, 2 vezes 1, 2. Aí, 0 mais ou menos raiz de 400 é 20 sobre 2. E agora vamos separar os cálculos, né? Por causa do mais ou menos. X', x2'. Então, x', 0 mais 20
sobre 2. E o x', 0 menos 20 sobre 2. 0 mais 20 é 20, que dividido por 2 dá 10. E 0 menos 20 é menos 20, que dividido por 2 também dá menos 10, né? Eu usei a palavra também porque tem uma curiosidade aqui. Deixa eu trocar a cor. Porque tem uma curiosidade. Sempre que o coeficiente b for igual a zero, no nosso caso aqui, sempre que o coeficiente b for igual a zero, o x' e o x', ele vai ter o mesmo valor absoluto, mas os sinais serão diferentes, ou seja, os resultados serão sempre opostos. Uma outra palavra também é simétricos. Eles serão opostos, serão simétricos. Um vai ser positivo, outro negativo, mas o número, o valor absoluto do número vai ser o mesmo. Isso vai sempre acontecer quando o coeficiente b for igual a zero. Então, o conjunto solução dessa equação, ou v de verdade, se você preferir, vai ser o mais 10 e o menos 10. E você pode escrever assim também, menos 10, mais 10. O que você preferir, tá? E o 10 positivo não tem necessidade de escrever o sinal. Você pode escrever, mas não há necessidade. A escolha é sua. Muito bem. Nós vamos agora resolver essa mesma equação de uma outra forma. Eu já tinha preparado uma outra equação mais aqui embaixo, mas depois a gente fala dela. Seria um segundo exemplo. Então, vamos subir aqui um pouquinho a tela. Nós vamos resolver essa mesma equação, mas de uma outra forma, tá? A gente vai ter que achar a mesma resposta. Então, eu vou dar aqui um traço só para separar. A equação é x² menos 100 igual a zero. A questão aqui é você resolver como você resolve uma equação de primeiro grau. Tudo que tem x para um lado, tudo que tem x para o outro. Quando eu falo um lado ou outro, eu falo em relação à igualdade. O valor correto, os nomes corretos, os termos corretos são: quem vem aqui à esquerda da igualdade fica no primeiro membro da equação. E quem vem aqui para o lado direito da igualdade fica no segundo membro da equação. Então, x² fica no primeiro membro, porque eu quero calcular o valor de x. A gente vai deixando, isolando o x, né? Isolar e deixar ele sozinho, no primeiro membro. E quem não tem x, olha, o 100. 100 é um termo independente de x, fica no segundo membro. Então, se eu estou subtraindo 100, eu somo 100. Por isso que o sinal aqui fica positivo. Não há necessidade de escrever. Muito bem. Então, se x² é igual a 100, pense comigo. Qual o número x que eu elevo ao quadrado dá 100? Esse número, talvez você já saiba a resposta. Mas se você não souber a resposta, você vai pensar que ele é assim. Que número é esse? Qual a operação inversa de elevar ao quadrado? É extrair a raiz quadrada. Então, qual o número que eu elevo ao quadrado dá 100? Ele é a raiz quadrada de 100. Mas tem um detalhe aqui que a gente tem que prestar atenção. Olha. A gente vai sempre colocar, vou até colocar de cor diferente aqui, a gente vai ter que sempre colocar aqui um mais ou menos. Porque existem dois números que eu elevo ao quadrado e eles dão 100. E eu já vou mostrar isso para você. Bom, qual é a raiz quadrada de 100? Vai ser mais ou menos. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, a solução dessa equação é mais 10 ou menos 10. Olha, que a gente tinha achado aqui em cima. Mais ou menos 10. A escolha é sua. Você vai fazer da maneira que você preferir. Agora, na minha opinião, esta maneira aqui é bem mais fácil, mais rápida, quando o coeficiente b for igual a zero. Bom, mas eu fiquei devendo aqui uma coisinha que eu prometi. Por que que o mais 10, por que existem dois números que eu levo ao quadrado e dá 100, o mais 10 e o menos 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100. E menos 10 ao quadrado é menos 10, que multiplica menos 10. Aí, quando eu multiplico menos por menos, vai dar mais. 10 vezes 10, 100. Ou seja, quando eu elevo ao quadrado, existem dois números que elevados ao quadrado dá 100. Então, sempre que você resolver uma equação de segundo grau, esse mais ou menos aqui, junto com a raiz, ele é fundamental. Você não pode esquecer. Tudo bem? Vamos passar para o próximo exemplo?
que... Subir um pouquinho a tela, não deu certo. Ah, deu. Tardiamente, mas deu. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar ao que eu tinha feito. Muito bem. Só vou colocar aqui uns... Opa! Esbarrei aqui no mouse. Só vou colocar aqui, olha, um 5x ao quadrado, tá? Bom, a equação é essa. 5x ao quadrado menos 125 igual a zero. Vamos calcular primeiro, olha, quanto vale o coeficiente A, o B e o C. O A é 5, o B é zero, que seria BX. Lembra, ó, AX ao quadrado mais BX mais C. Então, o C é o menos 125, ó. O A é 5 e o B é zero. Então, aqui menos 125. Tá? Deixa eu apagar esse rabisco. Então, vamos começar calculando o valor do delta. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Então, delta vai ser, no lugar do B, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 5, e o C, que é menos 125. Então, 0 ao quadrado é 0. Aqui, ó, menos que multiplica menos, mais. A minha sugestão é que você já resolva esse sinal de uma vez, tá? Então, 4 vezes 5, 20, e 20 vezes o 125. Bom, se 2 vezes 125 dá 250, que seria o dobro de 125, se eu multiplicar por 20, é só acrescentar um zero. Então, dá 2.500. Então, o delta vai ser... Deixa eu apagar esse delta aqui, fazer um mais vistoso. Delta vai ser 0 mais 2.500, 2.500. Então, esse é o resultado do delta. Muito bem. Vamos, então, apagar esse rascunho e agora usar a fórmula da equação de segundo grau, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2a. Então, x igual a menos b, o b é zero, mais ou menos a raiz quadrada do delta, o delta deu 2.500, sobre 2a. Olha, o A, muita atenção para isso, tá? O A agora vale 5. Então, é 2 vezes 5, que vai dar 10. Eu peço muita atenção para isso, porque boa parte das equações, das mais simples que a gente resolve, o A vale 1. Aí 2A é 2 vezes 1, que dá 2. Então, a gente fica muito acostumado a colocar sobre 2, sobre 2, sobre 2, e nesse caso, não. Nesse caso, olha, eu vou colocar até de uma vez aqui para não esquecer, ó, é sobre 2 vezes 5, 10. Isso acontece até comigo. Eu me distraio muito e coloco sobre 2. Aí aqui em cima, 0, mais ou menos. Raiz quadrada de 2.500 é 50. Uma observação, nesses vídeos que eu tenho gravado sobre equações do segundo grau, a gente sempre resolve uma raiz quadrada. Se você tiver dificuldade na resolução de raiz quadrada, eu tenho um vídeo que fala sobre isso no meu canal. Sugiro que você dê uma olhadinha, tá? Eu dou umas dicas muito legais lá. Aqui no final, né, vou continuar aqui, tá? X vai ser igual a 0. Ó, 0 mais 50 e 0 menos 50, eu vou separar, né? No x' vai ser 0 mais 50 divididos por 10. Aí o x' vai dar 50 divididos por 10, que dá 5. E o x duas linhas vai ser 0 menos 50 divididos por 10, que vai dar menos 5. Como eu comentei mais acima, na outra equação, os valores eles são opostos. O número é o mesmo, né? O 5. O algarismo vai ser o mesmo, 5. Então, vai formar o número 5. Só que um vai ser positivo, o outro vai ser negativo. Conjunto solução ou conjunto verdade, o menos 5 e o mais 5. E se você escrever, se quiser, você pode escrever mais ou menos 5. Não tem problema. Bom, para terminar esse vídeo, eu vou resolver aqui a mesma equação, só que daquela outra forma que eu mostrei também para o primeiro exemplo.
5x² menos 125 é igual a 0. Então, tudo que tem x de um lado, ó, no primeiro membro, e o que não tem x no segundo membro. Então, se eu estou subtraindo 125, para passar para o segundo membro, eu troco a operação, né? Fica somando aqui, ó, mais 125. Esse mais aqui não há necessidade de escrever. Agora, esse 5x², 5 está multiplicando o x². Então, o que eu faço? Ó, eu vou dividir por 5. Continua aqui no alto, tá? Aí, x² vai ser igual 125 por 125 divididos por 5. Lembra que a fração indica uma divisão. 125 divididos por 5 dá 25. Bom, qual o número que eu levo ao quadrado dá 25? Talvez você já saiba essa resposta. Mas, vamos imaginar que ao invés do 25, fosse um número bem diferente que você não soubesse a resposta. Então, você vai dizer que x é igual a mais ou menos, ó, não pode esquecer do mais ou menos, a raiz quadrada do 25. E a raiz quadrada do 25 é 5. Então, temos aqui a nossa solução. Lembra que a gente encontrou aqui em cima, ó, mais ou menos 5? Tem que ser a mesma resposta. Conjunto solução ou conjunto verdade, você escolhe mais ou menos 5. Mas nunca deixe de colocar o conjunto solução ou conjunto verdade, tá? Nunca deixe de escrever isso. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. O caso, a resolução da equação de segundo grau, no caso, b igual a 0. E mostrei aqui duas maneiras de resolver. Calcular o delta e usar aquela fórmula da equação de segundo grau, ela é uma saída para qualquer equação de segundo grau. Só que às vezes a gente tem umas maneiras mais fáceis. E você só vai descobrir qual é a maneira mais fácil para você se você fizer exercícios. Então, a minha sugestão é que você depois pegue seu rascunho e faça exercícios. Resolva equações do segundo grau. Muito obrigado. Tchau.